Amém. Estamos na série de pregações, sobre as parábolas de Jesus. E hoje a parábola é a tão conhecida do joio e do trigo. Parábola do joio e do trigo está em Mateus 13, do 24 ao 30. Abre aí você que está com a Bíblia aí, ou no seu aplicativo. Mateus 13, do 24 ao 30. Amém? Vamos ler? Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. No meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde-no no meu celeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor Deus, que fala, Senhor Deus, no nosso coração. A tua palavra, Senhor Deus, que tem guiado uma igreja vitoriosa há 2000 anos, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, que desde os tempos antigos, diante mesmo, Senhor Deus, da revelação de Jesus, também guiava o povo judeu, o povo de Deus, diante de todas as circunstâncias que eles viviam, Senhor. Assim também, Senhor Deus, através dessa palavra, Senhor Deus, guia, Senhor Deus, as nossas vidas, nos ajuda, Senhor Deus, a enfrentarmos, ó Senhor Deus, aquilo que o mundo pode trazer diante dos nossos olhos, Senhor, enfrentarmos as dificuldades e, Senhor Deus, andar na tua presença, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. O título da mensagem é: se tem joio, vamos plantar mais trigo. Amém? Se tem joio, a gente constatou que tem joio, então vamos plantar trigo. A nossa função é plantar trigo. E nessa série de parábolas, o Alex, ele começou na última quarta-feira explicando o que é parábola. E só para reforçar aqui, a parábola é uma comparação, é como se colocasse algo um do lado do outro para que se compare. No caso das parábolas aqui, Jesus trazendo as parábolas, ele traz algo que era rotineiro para aquele povo. Para mim, não é rotineiro falar de joio e de trigo, né? Ele traz tantas parábolas daquele tempo. Então a sociedade vivia, a sociedade plantava. Então Jesus trazia as parábolas, ele mostrava algo do cotidiano para que evidenciasse coisas espirituais. Então ali, quando ele falava, tinham pessoas que entendiam, tinham outras que não entendiam, né? Porque vai muito do coração de cada um também, da entrega de cada um. Então a parábola, ela despertava duas coisas. Ela mostrava a verdade espiritual e ela também mostrava quem tinha um coração receptivo para entender e para meditar naquela situação, naquela parábola que Jesus havia contado. Em Mateus 13, 10 e 11 diz assim, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, pessoas vão usufruir de ouvir parábolas, né? No nosso caso, a gente não está ouvindo diretamente do mestre, mas nós estamos lendo na Bíblia. Então, nós podemos usufruir dessas parábolas para que a nossa vida
possa apontar para o reino dos céus, para aquilo que verdadeiramente é o mais importante para as nossas vidas. Então, né, essa história cotidiana aí que Jesus conta muitas, né, as parábolas para aqueles que estavam à volta dele, serviram para mostrar verdades espirituais daquele tempo até hoje. Até hoje eu e você lemos parábolas e ficamos felizes porque elas relatam coisas celestiais, coisas importantes. E diz no versículo 24, Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. A origem do bem, ela vem de Deus, né? Um grande teólogo aí disse que tudo que ele tinha de bom veio de Deus e tudo que ele tinha de ruim veio dele mesmo. Tudo que tem de bom veio de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:31, e Deus viu tudo o que tinha feito e tudo havia ficado muito bom. Então, se alguém que planta joio, se não se planta, ele nasce, ninguém sai plantando joio, mas se apareceu algum joio na face da terra, em alguma plantação, não é culpa do Senhor. O Senhor fez o melhor. E aí, se nós olharmos, né, voltarmos lá na Bíblia, depois de Gênesis 3:15, aí começa o problema do ser humano. Porque havia só trigo, estava tudo certo a terra. A terra não precisa nem de nós aqui, ela ia andar sozinha. Ia ter as estações do ano, as árvores iam nascendo, não precisava de ser humano nenhum para fazer nada pela terra, porque o Senhor fez um sincronismo tão perfeito, que a terra ela até roda, né? Ela gira no tempo certinho, está tudo certo, né? Então ele não precisava nem da gente, foi um extra, né? Vou colocar um ser humano ali para eu cuidar dele. Mas aí o ser humano se corrompeu, ele ouviu a voz da serpente, e aí ele deu ouvidos àquilo, então ele foi executar, foi pôr à prova aquilo que Deus, né, foi, como não a prova, mas questionar, né, duvidar daquilo que Deus fez, e ele desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, então, ocorreram um monte de males que nós sofremos até hoje. E a palavra diz assim, ó, em Gênesis 3, do 17 ao 19, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então aqui aconteceram muitas coisas, tá? A declaração de tudo que o pecado fez. O pecado fez maldita a terra. O Senhor informou que com sofrimento a gente ia se alimentar, não ia mais estar, entre aspas, de mão beijada, né? Estaria mais fácil até os dias de hoje. Qual que é a guerra, né? Nós vemos aí tantas pessoas morrendo de fome nos dias de hoje. Nós olhamos, né? A gente costuma olhar muito para a África, né? Mas aqui eu creio que no Brasil também muitas pessoas, nesses interiores aí, nesse interior do Brasil, tem muitas pessoas passando muitas dificuldades para comer. Então, pessoas passam fome. E aí aconteceu alguma coisa que Deus falou aqui, ó. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Ervas daninhas é o joio. Erva daninha, ela existe para matar a planta boa. Então isso veio por causa do pecado, não veio porque Deus fez isso. Isso partiu, né, de uma decisão errada do ser humano. E ele diz que com o suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão, trabalhar árduo, né, para conseguir nos alimentar. E aconteceu mais uma coisa, nós nem morreríamos, mas aí o ser humano passou a morrer. Daquele tempo, daquele pecado, né, do primeiro pecado em diante, o ser humano então ele voltaria para a terra. Ele viveria um tempo, ainda que naquele tempo eles viviam muito, né, viviam centenas de anos, mas um dia eles voltariam para a terra. Não teria mais aquela vida no jardim, falando na virada do dia com o Senhor, aquela conversa, né? Imagina o privilégio de Deus vir ali na viração do dia e vir, e aí, como é que foi hoje? Né? E aí?
E aí, o que você comeu hoje? Que pé do que você descobriu hoje? Tantas coisas que tem. E aí, aconteceu algo também. A partir do pecado, então, também a morte passou a existir para pagar o pecado. Um animal foi morto porque o homem pecou, e ali ele se descobriu nu, ele estava nu agora, ele tinha maldade, ele não era mais inocente, então ali ele viu que ele estava nu, e aí o Senhor matou um animal para fazer roupas para ele. E a partir daquele momento, por causa do pecado, muitos animais foram mortos por causa do pecado. Para aplacar a ira do Senhor contra o pecado, um animal era morto. E a palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, o que nós vivemos é por causa do pecado. E o pagamento eficaz foi quando Jesus morreu lá naquela cruz. Ele foi o único perfeito, como um cordeiro ele foi levado, né? Como uma ovelha muda levado ao matadouro, e ali ele deu a vida por nós. O pecado foi pago eficazmente ainda. Não que nós agora não somos influenciados ainda, mas agora o sacrifício verdadeiro, Jesus Cristo, nós temos a quem recorrer. O véu se rasgou e nós podemos chegar ao Senhor. O salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz que sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos em pecado. Algo que nós vamos lutar por toda a nossa vida é contra o pecado. É contra satisfazer o desejo pecaminoso da nossa carne e nos doar para viver a vontade do Senhor. Não é fácil, porque a Bíblia relata que o Espírito ele milita, né, contra a carne, um contra o outro, e isso é por toda a vida. E em cada fase das nossas vidas, nós vamos ter coisas diferentes que vão afligir a nós. Um jovem de 15, 16 anos, ele não é influenciado com a mesma coisa de uma pessoa de meia idade. É diferente, mas todos vamos ter que lutar do dia que nós nascemos até o dia que nós morrermos contra o pecado. Porque muitas vezes a sugestão nem vem de uma pessoa, vem do próprio Satanás, que quer nos influenciar para que a gente se desvie do caminho. E aí a palavra de Deus diz aqui no 13:25 assim, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então vamos voltar, né, para entender aquele meio agrícola que eles viviam. A terra, ela representava a riqueza de uma família, porque da terra é que vinha todo o alimento. É diferente da gente hoje, né, que a gente sai para trabalhar e ali chega o salário na nossa conta, e aí a gente vai no mercado e compra as coisas. Não era bem assim, ainda que existia mercado, mas não era bem assim. Então havia muitas plantações onde as pessoas plantavam ali, trocavam alimentos e revendiam isso para conseguir viver. Então essa sociedade ela funcionava assim. Então quando tinha uma erva daninha se proliferando no meio do trigo, no meio da plantação, podia levar uma família a ser arruinada. Ela podia chegar à falência, porque a erva daninha misturada com o trigo enfraquecia a plantação, deixava ela fraca. E o inimigo, de uma forma incansável, ele vem até o dia de hoje fazendo isso. Ele começou lá no Éden, e até hoje, de uma forma incansável, o inimigo vem colocando o joio no trigo do Senhor. É tudo que ele mais quer. Porque o que o trigo faz? O que o joio faz? As características básicas do joio: ele rouba os nutrientes do solo, aí ele rouba a luz do sol. Então o trigo já não pega mais aquele solzão, porque ele está encobrindo o trigo. Aí ele enfraquece a produção, porque ele vai ficando fraco, vai morrendo, não dá, né? Eu acho que no meio agrícola fala que não vinga, né? Acho que a coisa não vinga, não dá certo, não vingou. E ele dificulta a colheita, porque é uma misturada danada lá, que ninguém sabe o que é trigo e o que é joio. E esse trigo aqui, falado por Jesus,
no contexto da palavra ali que eles usavam mesmo, ele era um joio tóxico mesmo. Ele tinha toxina para ele matar mesmo o trigo. Então, nada mais, se nós estamos falando de uma parábola, mas eu sei que você está entendendo que Jesus ele estava falando de algo maior do que trigo e joio, plantação. Eles estavam falando de um terreno, de um lugar, de uma plantação onde Deus plantou o trigo e o inimigo o tempo todo ele trouxe o joio. Ele quer acabar com a igreja, ele quer acabar com essa plantação. Se essa plantação ficar fraca, feliz que ele vai estar, o inimigo vai estar feliz, porque quanto mais fraco o trigo tiver, melhor para ele. Então ele vai se proliferando cada vez mais. E diz assim no 26, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio está sempre lá, igreja. O joio está sempre misturado. Ele sempre aparece. E aí, quando a gente vê que essa situação do joio no meio do trigo, e a gente já quer definir. Eu vou definir isso. Eu vou lá e eu vou acabar com esse joio, porque ele está fazendo mal para a plantação. E vamos acabar com tudo isso. Mas ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar lá. Quando o inimigo chegou na presença do Senhor, ele chegou diante do Senhor para falar sobre a vida de Jó. E aí o Senhor perguntou para ele: de onde você veio? Aí ele falou assim, ele respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. O joio não pode ver um trigo, irmãos. Se ele vê um trigo em qualquer lugar, ele vai lá tentar enfraquecer o trigo. Por isso que há tanta luta, há dificuldades mesmo, porque o trigo está o tempo todo roubando a sua força. Se a gente der vazão, essa erva daninha ela toma a nossa vida, e aí a gente fica fraquinho, não vai vingar. Dá um tempo, não vai ter fruto nenhum, ficou muito fraco. E por isso que muitas vezes a gente ouve, e fica escandalizado. Quantos escândalos há no meio cristão. E antigamente não se via tanto, mas também não tinha notícia tão rápida. Então hoje a gente vê cada coisa que eu fico pensando, eu falo, será que essa pessoa um dia, ela passou na porta da igreja, pelo menos para aprontar isso na igreja, para ter uma postura dessa? E eu estou falando de às vezes pessoas grandes, que muitas pessoas olham, elas são exemplos, e ela na verdade são verdadeiros joio no meio do trigo, acabando com uma plantação inteira que o Senhor comprou e plantou com muito suor e com o sangue de Jesus. É assim que acontecem as coisas. No 27, diz assim: os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde vem então o joio? Como já até falei antes, tudo que o Senhor fez é bom, mas como o ser humano deu ouvidos a Satanás, então ele foi enganado por Satanás, ele desobedeceu a Deus, e então o joio entrou na jogada. O joio entrou na jogada. Então todos os dias, o inimigo da nossa alma, ele vai querer colocar alguma coisa na nossa cabeça, de alguma forma, alguma desilusão, algo que fizeram para nós, às vezes nós vemos notícias, isso abala a nossa vida, alguém que de repente nos tira do sério, mexe com alguém da nossa família, então isso tudo é joio, o joio, ele enfraquecendo a gente. Para quê? Para a gente ficar igual a ele, porque o joio não dá nada, o joio é vazio, igreja. O joio não faz, é que nem se fosse uma lata, ele pode até parecer uma lata com uma pedrinha dentro, faz mais barulho que uma lata cheia. Ele é assim, ele parece que é, mas ele não é. Então ele está ali no meio, mas ele não é do meio. E ele está ali para que ele acabe com a sua vida e te enfraqueça. Então ele vem há milhares de anos fazendo isso, para enfraquecer o povo. E toda vez que alguém vai saindo, deixando de, na natureza não dá para deixar de ser trigo para ser joio, mas espiritualmente dá. Então, muitas vezes essa transformação ocorre.
e a pessoa que era frutífera, que era abundante, e ali ela se torna nada. Se você vê como que eles fazem nessa plantação, então ele pega lá, não sei se chama ramo, ele pega ali, e ele põe na mão, ele faz assim, ó. E quando ele faz assim, não sobra nada na mão quando é joio. Não sobra nada, absolutamente nada. Mas quando ele faz assim no trigo, você vê um monte de sementinha. Embora seja parecido, é só parecido. O joio não dá nada. O joio só faz volume, o joio só enfraquece. Ele só vai tirando força do trigo. Então nós temos que nos atentar. Se há muito joio, muita coisa rodando ao nosso lado, porque provavelmente ele vai enfraquecer as nossas vidas. Provavelmente, convivendo com joio dia após dia, no final de um tempo não tem plantação não, ficou sem nada. Ele enfraqueceu o fruto, não sai mais nada. É assim que ele é para isso que ele foi feito. E esses homens falaram, eu queria tirar, Senhor, vamos tirar esse joio, vamos acabar com tudo isso, nós vamos dar conta, nós vamos resolver. Mas o Senhor não permitiu. E a palavra de Deus em Provérbios diz assim, ó: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, sabe, quando nós vemos essa situação, não adianta, eu vou com as minhas próprias mãos, e eu vou acabar com tudo, eu vou fazer isso daí. Eu quero te dizer que não vai dar certo. Essa convivência, ela é difícil, mas o Senhor permitiu. Assim como o joio cresce ali com o trigo, o joio permanece e as más influências estão aí, e as propostas indecentes do maligno, elas chegam todos os dias às nossas portas. Todos os dias elas batem querendo entrar, elas batem para nos enfraquecer. Ah, mas isso não tem nada a ver. E qual que é o problema disso se ninguém está vendo? E aí a proposta vem, e ela vem tomando lugar. No final de um tempo, quando chegar a plantação, não tem mais nada lá. Quando o Senhor for olhar lá o que Ele vai recolher lá, eu falei, isso aqui virou joio. Não tem mais nada dentro. Acabou o fruto. Ele permitiu que o joio roubasse todo o fruto que ele tinha. Tiago 1, 19 e 20 vai dizer, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta. Deus não nos chamou para ser produtor de justiça dele na face da terra. Ele vai dar conta disso. Nós não precisamos nem brigar. Alguém está falando mal de Jesus, deixa o problema dele, vamos falar bem. Não precisa brigar com ele não. Vamos falar bem, que a gente sabe quem é Jesus. Quem fala mal de Jesus é quem não conhece Jesus. A gente precisa que ele conheça Jesus. Então vamos falar bem de Jesus. E aí continua no 29 assim, ó. Ele respondeu, não, respondendo a pergunta, porque os homens queriam arrancar o joio. Ele respondeu, não, porque se tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. O joio e o trigo, eles são muito parecidos. Na explicação dessa parábola vai dizer que só os anjos eles vão fazer essa separação, eles sabem quem é quem. Na agricultura, até as pessoas com experiência, que eu fui olhar toda essa questão, até as pessoas de experiência, elas não que têm experiência, às vezes elas se confundem. O que é joio, o que é trigo? Imagina a gente, irmãos, com o nosso coração também falho, querendo dar conta de que se alguém é joio, se alguém é trigo, se alguém não é. Deus não deixou isso para nós. A nossa função aqui na terra é plantar trigo, é dar mais trigo, é fazer isso, não é ficar olhando essas coisas. O tempo vai dizer e o Senhor vai mostrar. O joio, ele é uma planta dura e ele cresce reto, parecido com o trigo. Mas vendo isso daqui, essa característica do joio que cresce reto e o vento bate e ele continua reto, ele não se dobra, me levou ao Êxodo 32:9, que diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo de dura cerviz. Porque é um povo que não se dobra.
O joio não se dobra. O vento do Espírito Santo pode bater, pode soprar, mas ele está lá. Ele não se dobra à vontade do Senhor. Ele não quer saber das coisas do Senhor. Ele está misturado, mas ele não quer saber. Ele só está. Ele só está lá. Ele não se curva ao soprar do vento. O joio convive bem com o trigo, só que ele é vazio por dentro. Ele tem a mesma aparência. Se na distância olhar assim, ó, não dá para saber o que é uma coisa e o que é outra. Porque o que define é o que está dentro e não o que está fora. Por isso que nós podemos falhar, se nós quisermos fazer essa análise. Nós não vamos ter 100% de chance de acertar. Nós não sabemos na realidade. Mas o trigo, ele é flexível. E aí tá, irmãos, há uma grande diferença, né? Além de que ele tem fruto também, mas é que quando o vento bate, ele se dobra. E vendo como que ele se porta, ele chega a descer até o chão. Irmãos, se ele chega a descer até o chão, isso muito se mostra quando Jesus falou essa parábola de como teria que ser eu e você. Como que é a postura do trigo. No vento do Espírito nós temos que se dobrar à vontade do Senhor. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Então nós podemos ser influenciados. Então quando o vento bater, a gente já se joga, já beija o chão. Fala, obrigado, Senhor, já tô ajoelhando aqui na tua presença. Mas não só se dobrar nesse sentido, mas se dobrar de coração inteiro. Se dobrar às vontades próprias. Se dobrar a tudo que nós temos de sonhos, que nós queremos realizar. É se dobrar à vontade do Senhor. Quantas vezes nós queremos um caminho e Deus aponta para outro e a gente fica numa guerra, né? Se dobre ao Senhor. Se dobre ao Senhor. Porque quando nós nos dobramos ao Senhor, lá na frente vai ter fruto. Na hora da colheita o Senhor vai olhar e falar, opa, tem fruto aqui. Tem coisa boa aqui, ó. Esse aqui é trigo. E o 30 diz assim: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então o joio, ele só tem um destino. Não é dar fruto, ele só vem para atrapalhar e para ser queimado. Que tristeza, né? Que tristeza. Então ele roda e vai terminar queimado. Porque o Senhor conhece, e o Senhor conhece tão bem cada um de nós, como Ele conhece o trigo e o joio numa plantação. A palavra de Deus diz em Mateus 24:40 assim, ó: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Irmãos, pode ter quantos joio for no seu caminho, em volta de você. Se você for trigo, Deus sabe, tem um trigo ali, tem fruto ali, né? É assim como Ele conhece cada um de nós. Imagina, como é que vai ser, irmãos? Pessoas, Jesus volta aí, arrebata a igreja, e como é que, né? Que coisa maravilhosa, porque Ele vai saber, pessoa dentro do metrô. Dentro do metrô, Deus sabe quem é quem, Ele sabe quem é cada um de nós, irmãos. Se a gente estiver num estádio lá com 100 e poucas mil pessoas, Ele sabe quem somos nós, Ele conhece o nosso coração, né? Por fora a gente pode ser, né, feio, bonito, baixo, alto, magro, gordo, a gente pode ser um monte de coisa, pode ter nossos jeitos aí, né? Muda de nação para nação, jeito de vestir, mas o Senhor conhece cada um de nós na nossa essência. E é isso que Ele quer tratar conosco. Há joio, e não tem o que fazer. O joio só vai sair no último dia, irmãos. Nós vamos lutar contra esse joio aí o tempo todo das nossas vidas, querendo roubar a nossa força, querendo roubar a nossa salvação, querendo matar os nossos frutos, querendo acabar com a gente. Mas nós podemos saber que nós teremos vitória. Nós teremos vitória. A palavra de Deus em João 2,19 diz assim, 1 João 2,19: saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos dos nossos.
Que bom seria que todos fossem trigo. Mas não dá para ser mais desde o pecado. Desde o pecado veio a erva daninha, veio o joio e não tem mais como. Seria muito bom, né? Um dia a gente vai ter um bate-papo lá no céu, se Deus quiser, né? Se a gente não deixar o joio contaminar a nossa vida, né? Aí um dia a gente vai chegar lá no céu, a gente vai poder saber todas essas coisas aí, que às vezes, por que isso, por que aquilo. E o joio, na plantação, na natureza, ele não vira trigo, não vira, não tem como. Joio é joio e trigo é trigo. Mas na vida espiritual vira. Eu te garanto que vira, e a Bíblia mostra que vira. Às vezes é joio, mas daqui a pouco é trigo. É trigo, daqui a pouco é joio. Porque isso vai da decisão. Eu lembro da palavra quando Paulo falou que Demas abandonou. Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Demas viu coisas maravilhosas, e ele estava ali dando fruto, mas uma hora ele olhou e falou: ah não, o mundão é melhor, olha lá. Aí ele foi, fizeram uma propaganda enganosa, ele aceitou, ele foi, ele abandonou. Mas nós vemos que outras pessoas, né, que eram joio, se transformaram em trigo, e as pessoas nem acreditavam diante dos olhos dela. As coisas foram transformadas. Jesus, quando passava em um determinado lugar, e diz que um homem baixinho chamado Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar, e Jesus falou: desce daí que eu vou lá na sua casa hoje. E aquele homem, na presença de Jesus, ele fala que ele vai restituir aquele que ele fez mal. Se ele vai restituir, porque ele tinha feito mal. Ele sabia que ele era corrupto, mas ele ia restituir todos que ele fez mal. E ali, irmão, espiritualmente, o que era joio, automaticamente virou trigo, porque dá. E é por isso que nós queremos sair, pregar o evangelho, porque há muito joio. Mas o Senhor não deixou para os anjos plantar trigo, não. É nós que temos que plantar trigo. É trigo que planta trigo, né? Se eu vou colocar no mundo espiritual. Não adianta com o joio, não vai plantar mais trigo, não. Ele vai plantar outro joio, se ele tiver a oportunidade. Então essa função é nossa, igreja. Se há muito joio, nós precisamos plantar trigo. Nós precisamos influenciar essa plantação, que os campos do Senhor sejam cheios, né? Cheio de trigo, que o Senhor possa olhar assim e falar: está pronto para colher ali, olha que lindo, e vai lá, tudo dando fruto. Essa função é nossa, igreja. Essa função é minha e sua. Muitas vezes nós estamos acomodados no nosso campo. Está tudo certo, eu não sou joio. Eu estou vencendo aqui, eu estou conseguindo, glória a Deus, precisamos vencer. Mas e o joio que está lá? E o joio que está lá? Quantos Zaqueus tem nessa rua aí? Quantos Paulos não tem nessa rua aí? Paulo se curvou quando ele ouviu o nome do Senhor. Paulo, ele achava que ele trabalhava para Deus, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Porque quando Jesus falou com ele, ele falou: és tu, Senhor? Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele se dobrou ao nome de Jesus. Ele se dobrou à presença de Jesus. Quantas pessoas, por mais difíceis que elas sejam, elas podem se dobrar ao nome de Jesus. Eu não sei como você era, eu sei como eu era. E às vezes as pessoas, quanto mais duras elas parecem, mais fácil elas são muitas vezes. Elas vão ao extremo muito rápido. Então o Senhor está nos chamando para plantar mais trigo. E esse é um desafio para nós, igreja. Esse é um desafio para mim e para você. Plantação não é fácil. Plantação requer esforço, mas ela também dá satisfação. Porque nós plantamos e o Senhor cuida da nossa plantação. Glória a Deus por isso. Nós não sabemos o futuro. O fato é que nós precisamos plantar. Há muitos grandes que eu olhava e falava: nossa, esse é maior, vou colocar assim, maior trigão, né? Aí daqui a pouco caiu. E outros que muitas vezes a gente não dá nada para ele, e daqui a pouco ele é um joio e você não dá nada, ele está ali com a vida perdida, né, aos nossos olhos, e daqui a pouco aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, é um joio que virou trigo.
Alguém foi lá falar. Eu lembro de uma irmã, e eu já contei aqui, que ela buscava o marido na sarjeta. E ela pegava o marido dela e falou: você é um homem de Deus, vamos para casa, homem de Deus. A irmã do coque, com o coquezinho dela lá, e ela lá buscar o marido na sarjeta. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que esse homem se converteu. E o homem saiu dando fruto, e pregando, e falando as coisas, e vivendo as maravilhas do Senhor. E é para isso que nós precisamos ir. Nós precisamos sair, igreja, desse espaço aqui e caminhar lá para fora da igreja. Caminhar um pouquinho mais no nosso serviço, nas oportunidades que nós temos, caminhar um pouquinho mais. Às vezes nós reclamamos, mas fulano é ruim, ciclano é ruim, é porque nós não estamos plantando trigo, irmãos. A verdade é essa, a culpa é minha e sua. Nós temos que aceitar isso. Se a pessoa está fazendo mal, mas nós nunca falamos de Jesus, nós nunca plantamos um trigo lá, como que nós vamos falar que está ruim? Está ruim por causa de mim e de você. Nós precisamos plantar mais trigo, igreja. Ela tem que causar um desconforto em nós. Essa parábola causa um desconforto em nós. Quando eu fui ler aqui mais acuradamente sobre isso, ela causa um desconforto. Ela causa. E nós precisamos plantar trigo. Às vezes nós estamos se gabando que nós somos trigo. E está cheio de joio para nós ali, para nós buscarmos lá fora. Então para nós falarmos aqui, ó, dá para ser trigo, hein? Dá para dar fruto. Pode vir que dá para melhorar. Mas a gente não sai para fazer isso. A gente chora, a gente fala que está difícil, mas a gente também não vai lá. Vamos viver as alegrias e as frustrações das plantações. Nós podemos viver isso como servos de Deus. Vamos lá buscar o joio lá na rua lá. Quem sabe aparece algum Paulo, algum John Wesley, alguém que vai mudar a história de uma nação, alguém que vai transformar. Talvez nós não vamos ser essas pessoas, mas você pode pegar um que era um joio e apresentar, falar: olha como é que é ser um trigo aqui. E ele pode gostar, ele pode influenciar tanta gente a perder de vista. Billy Graham. Algum dia alguém teve que falar de Jesus para ele, para a família dele, que ele foi falando, chegou nele. Ele movimentou estádios inteiros, irmãos. Quando eu olho o que Billy Graham fez, e ele chama o estádio para ir para frente, me dá até vontade de chorar, de ver aquilo lá, porque, irmãos, não tinha nem comunicação direito. E ele pregava, era o puro poder de Deus operando naquela situação, e as pessoas indo para frente. Teve um na década de 80, começo na década de 90 também, foi muito conhecido, eu esqueci o nome dele. Tinha programa de televisão também, e as pessoas iam. Tem muito joio, mas tem muito trigo também. E nós podemos influenciar a nossa nação, o nosso Quitaúna, podemos influenciar a nossa família, a nossa sociedade, para que sejam trigos, para que deem frutos, para que seja uma bênção. E no fim, o Senhor vai vir recolher, e Ele vai saber exatamente quem é trigo e quem é joio. Que sejamos sempre trigo. Amém, igreja?